Fala galera, chegando com mais um videozão aqui pra vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre essa vitória do Cruzeiro em cima do Bahia. Cruzeiro 2, Bahia 1. Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês para deixar aquele likezão, se inscreve no canal e vamos que vamos. Tem alguns pontos a ser frisado, né? Primeiro vamos falar da base do Cruzeiro, que a base do Cruzeiro vem muito forte. Inclusive, se o Cruzeiro venceu ontem, é devido à sua base. Outra coisa, Matheus Pereira. Matheus Pereira tá jogando muita bola. Tá voltando a ser aquele Matheus Pereira decisivo, que dá os passes importantes. Antes de começar a falar sobre os jogadores da base que levou o Cruzeiro à vitória, eu quero falar um pouco sobre os atacantes do Cruzeiro, né? O Neisser Vidiarreal, também o Caio Jorge. O Caio Jorge não vem muito bem. O Caio Jorge, inclusive, tá tendo algumas oportunidades e não tá marcando, que se fosse antes naquela fase tão boa que ele vivia o ano passado, ele não perderia aqueles gols que vem perdendo. Inclusive, ontem teve uma jogada que eu acho que ele tomou a decisão um pouco errada, que foi a hora que ele saiu cara a cara com o goleiro. Se ele corta para a direita, ficaria o goleiro e o zagueiro para trás. Ele ficaria só ele e o gol. Ele cortou para a esquerda, fez ali um corte para o lado errado, dando tempo assim do zagueiro chegar e fazer o corte e acabar atrapalhando para não deixar ele finalizar para o gol. Nesse vídeo real, um jogador muito bom, vai para cima, é o jogador que pega a bola, vai para cima, mas outra coisa, não acerta o gol. Então, esse é um dos maiores problemas do Cruzeiro. Já questão de goleiro. Gente, eu não entendo até hoje por que o Matheus Cunha era titular do Cruzeiro, sabendo que o Otávio pega demais da conta. O jogo do Otávio ontem foi espetacular. O cara tomou um gol, mesmo assim, porque era de pênalti, né? E mesmo assim, ele foi na bola, quase pegou. E todas as outras chances que o Bahia teve, de chute de fora da área, chute de dentro da área, o cara foi monstro no gol. Inclusive, teve umas 3 ou 4 defesas ali que, falar com você, se fosse o Matheus Cunha, tinha tomado os 4 gols, gente. Porque, infelizmente, o Matheus Cunha é muito ruim, né? Já o Otávio vem numa crescente muito boa, jogou bem o jogo da Libertadores, vem do Campeonato Brasileiro jogando bem também, e nessa última partida mostrou que deve ser o titular do Cruzeiro até o Cássio voltar. E na minha opinião, quando o Cássio voltar, ele ainda tem que ser titular por algumas partidas até o Cássio pegar ali uma canja, pegar de novo o ritmo das partidas para poder voltar a ser titular. E outra coisa, Kaique Kenji. Kaique Kenji é muito bom de bola, gente. Na ausência do Arroio, para mim o Kaique Kenji é o titular da ponta direita do Cruzeiro. O cara chegou ontem, foi desde a hora que ele entrou em campo, os zagueiros do Bahia sofreram demais, gente, demais. Era 2, 3 jogadores marcando ele toda hora. E o espaço que ele teve, não teve um zagueiro para cobrir o outro zagueiro que estava marcando ele, foi dentro. Então o Cruzeiro precisa desse tipo de jogador que vai para cima, que chuta o gol, que acerta o gol, né? Outra coisa, o Cauã Moraes. Cauã Moraes também jogou muita bola ontem, por mais que estava improvisado na lateral esquerda, mas jogou muita bola. Então é um jogador que precisa ser olhado de perto, é um jogador que precisa de minutagem também. A gente fica até um pouco, né, pensando, mas tem o Kaique. O Kaique joga muita bola, mas o cara é da lateral direita, gente. O cara é da lateral direita. E o Fagner jogou bem ontem, mas não vinha tão bem assim em outras partidas. O Willian não vem bem. Então, o Cauã Moraes merece mais oportunidades nessa equipe do Cruzeiro, sendo titular. Ou então entrando durante as partidas também, né? Para poder pegar minutagem ali, pegar mais confiança. Porque o cara foi 2 vezes que ele foi improvisado na lateral esquerda. Nos 2 jogos o cara marcou gol, gente. Então, ele precisa de minutagem. Já os outros jogadores foram bem também, né? O Lucas Romero, os jogadores que entraram, foi muito bem. O Cruzeiro amassou o Bahia dentro da própria casa do Bahia. Infelizmente, na minha opinião, o cara que foi um pouco abaixo foi o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno não vem tão bem. É um jogador que não está tendo tempo de bola, um jogador que não está conseguindo cabecear direito as bolas. Então, na minha opinião, eu acredito que o Arthur Jorge tem que colocar o outro jogador para jogar e deixar o Fabrício Bruno na reserva por uns dias, pelo menos, para ele assimilar tudo e voltar melhor, né? Porque, infelizmente, o Jonathan Jesus está dando
um banho nele, vamos dizer assim, de zagueiro, né? Jonathan Jesus sabe sair com a bola, sabe defender. Já o Fabrício Bruno, não sei o que aconteceu, porque o ano passado era um xerifão e esse ano virou um gatinho, né? Não tá dando para entender o que tá acontecendo. Mas então é isso. Peço a vocês que deixem aquele likezão, se inscreve e até o próximo vídeo.